Olá, muito boa noite. Eu sou o Rodrigo Martins, o Dr. Camisinha. Hoje eu estou muito feliz porque nós estamos completando o 10º programa. Gente, não é fácil chegar até aqui, né? Então eu quero agradecer o meu amigo Eduardo Gaiarsa, quero agradecer o Carreiras, que abriu essa oportunidade de estarmos aqui na TV. E para você que está nos assistindo, hoje o nosso tema a gente vai falar um pouquinho sobre adolescentes, sexo e pais. E a gente está aqui com uma convidada, que é a Thalita. Thalita, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite para vocês em casa. É um prazer estar aqui hoje. Então vamos lá, para você que está chegando agora, vou pedir para você seguir as nossas redes sociais, tá bom? O Projeto Dr. Camisinha ele é o primeiro programa na TV brasileira que fala sobre sexualidade de uma forma simples e objetiva. Então se você é pai, se você é adolescente, se você tem dúvida, você pode entrar nos nossos canais, né, tanto do YouTube, o nosso Instagram, e também você pode baixar o nosso app, que é Dr. Camisinha. Ele está disponível tanto em Android quanto em iOS, e nós temos mais de 10 mil downloads, tudo bem? Então vamos lá, Thalita, a gente vai falar um pouquinho sobre educação sexual, e eu queria conhecer um pouquinho do seu trabalho. Eu gostaria que você me falasse um pouco de como é o seu trabalho no dia a dia com os adolescentes. Pois é, Rodrigo, o meu último projeto foi num programa de socioaprendizagem, onde eu trabalhava na oficina Mundo do Trabalho, orientando e capacitando o adolescente para o mercado e para o ambiente de trabalho. E lá nós conversávamos sobre uma imensidão de assuntos, e dentre eles a gente acabava caindo também na questão da sexualidade dentro do trabalho, né? No dia a dia do trabalho. E qual que era o perfil desses adolescentes, né? Porque geralmente o que os pais não entendem, né? E eu costumo falar que hoje são dados que 55% das crianças que nascem hoje não são planejadas, né? Então eu queria que você me falasse um pouquinho, né? Esse ambiente, como que é a vivência desse adolescente no dia a dia dele, né? Como que você aborda esse tema? Então, dentro dessa oficina, dentre todos os assuntos variados que tinham, a gente geralmente, quando ia falar sobre as relações interpessoais, acabavam resvalando na questão do namoro dentro da empresa e os relacionamentos que eles tinham, até mesmo fora da empresa, e como impactavam, né, no dia a dia no trabalho. E o nosso público, dentro do programa de socioaprendizagem, ele é um público predominantemente vulnerável, que são aqueles adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas, que sofreram algum tipo de violência, em situação de pobreza, ou até mesmo em situações que comprometem o desenvolvimento natural deles, né, e saudável deles. Então a gente acabava entrando nos assuntos e falando, e é onde eles têm a oportunidade de se abrir para poder falar sobre o assunto. E geralmente, Thalita, esses adolescentes, quando eles participam disso, eles são remunerados por isso? Existe um tempo de contrato? Qual é o tempo exato que eles ficam? São todos os dias? Qual que é a frequência desse adolescente dentro dessas instituições? Bom, o programa de socioaprendizagem, ele é uma lei, né, do programa de aprendizagem. O contrato, geralmente, deles é até de 2 anos, aí vai variando de instituição para instituição, mas pode ser até de 2 anos, onde eles têm que ter a parte prática, que é a vivência da rotina de trabalho, e também a teórica, que geralmente são feitas dentro de instituições, ou se a empresa tem o próprio programa de aprendizagem, essa parte teórica é dado dentro da própria empresa. Mas daí, geralmente, são 6 horas de trabalho, 5 dias por semana, sendo um de teórico e os outros de prática. E geralmente como que esses adolescentes eles são selecionados? É legal a gente falar isso daqui, né? Porque o programa ele é passado tanto ao vivo, mas também pelo Facebook. Então se você estiver nos assistindo aí, por favor, deixe a sua dúvida aqui, seu comentário, que nós iremos responder. Esse jovem, se ele quiser se cadastrar, qual que é o meio que ele procura esse meio para ele ter essa capacitação? Nós temos aqui no ABC, nós temos diversas instituições que trabalham com socioaprendizagem, né? Ele pode ir até uma instituição ou até mesmo ficar ligado nos anúncios que eles colocam também nas redes sociais, né? Hoje, com essa interatividade,
as empresas estão colocando os anúncios na rede social justamente para captar os jovens, que é um dos acessos mais fáceis. Mas o jovem também pode procurar a rede de assistência social, principalmente nos CRAS, né, daqui de Santo André ou das outras cidades, para ter a informação de qual instituição que está com o processo aberto. E geralmente eles passam por algum processo seletivo? Essa instituição ela vai ver a renda familiar? Como que faz essa seleção? Porque eu não conheço esse campo, né? Se vão muitos adolescentes, é feita uma seleção, é aberto por vagas? Então, geralmente, para o adolescente ingressar, é feito um estudo social da família. Então, vai delimitar a questão de renda, vai ver o perfil do adolescente, né? E aí vai demandando as vagas. E as empresas também vão abrindo as vagas e a gente vai chamando esses adolescentes que passam pela instituição. Isso é muito interessante a gente capacitar esses adolescentes, né? Porque hoje o mercado de trabalho ele está mudando muito, principalmente algumas profissões, né? Eu tenho um filho de 6 anos, a gente nem imagina com o que ele vai trabalhar, de tanto que a informática, a tecnologia está avançando, né? Como que vocês tratam o adolescente nessa fase? Como que vocês capacitam eles? Falam um pouquinho do mercado de trabalho, aí tem essa abertura para falar um pouquinho sobre sexualidade, eles vão se abrindo com vocês. Como que é feito esse trabalho no dia a dia? Então, é bem interessante porque, assim, geralmente quando o adolescente chega na instituição, ele vem fechado, né? Ele não quer conversa com ninguém, ele fica lá no canto dele e celular sempre na mão. Parece que é parte deles hoje em dia o celular, né? Então, e conforme vai passando o tempo, que eles vão se aproximando de nós, educadores, e vão vendo que as coisas vão acontecendo no dia a dia mesmo, eles vão começando a ter abertura. A capacitação, a parte teórica do programa de aprendizagem é justamente trazer toda essa teoria do mundo, como se portar dentro de uma empresa e tudo mais. Então, eles vão vendo que nada mais é do que eles já vivenciam na vida social deles e na vida familiar, mas com um olhar mais profissional, mais profissionalizante, né? E tem alguns casos que você aparenta lá, às vezes, ter algum tipo de violência sexual, algum tipo de violência psicológica que esses adolescentes sofrem? Eles conseguem explanar isso? Você vê conforme o comportamento dele muda? Sim. Eles trazem, muitas vezes, a própria fala, né? Quando eles se sentem muito à vontade e eles criam um vínculo muito forte com a instituição, eles trazem as falas, né? Já tive alguns casos de meninas que comentaram dentro de salas sobre a violência sexual, o abuso sexual que sofreram na infância. Então, a gente se depara muito com essas questões, né? E a gente tenta acolher esse adolescente, porque não é fácil, é um momento que eles estão em transição muito grande e eles precisam principalmente da acolhida. E quando vai falar, Rodrigo, sobre a violência sexual, acho que ainda é muito pior, porque tem um medo muito grande, uma vergonha muito grande, principalmente das meninas, né? De falar sobre a violência, porque a culpa, elas acreditam que a culpa sempre é delas, que elas que procuraram, pela questão de roupa, pela questão de como elas se portam no ambiente. Então, quando elas entendem que o ambiente é seguro para elas falarem sobre isso, elas trazem um conteúdo muito rico para a gente trabalhar, principalmente em grupo, e traz um conteúdo de vivência delas muito intenso, né? E a gente já passou por situações bem complicadas lá, de meninas, os meninos nem tanto, né? Porque quando os meninos ainda não conseguem entender quando eles são assediados, né? Quando uma mulher vai mais intensa para o lado dos meninos, ainda dentro da sociedade, a gente vê que é uma questão de, ele é macho, ele vai honrar o nome da família e tudo mais. Então, eles ainda não entendem quando eles sofrem essa violência, mas as meninas pesa bastante no comportamento, muda comportamento sim, porque elas ficam mais arredias, elas se isolam. A adolescente tem uma tendência muito fácil a se mutilar,
por todas essas questões, por não saber lidar. Então, a questão do corte na pele ajuda a exteriorizar a dor que eles estão sentindo. Então, um ambiente acaba sendo muito propício para eles serem acolhidos e falarem sobre o assunto. E normalmente eles fazem esse tipo de automutilação porque não tem abertura até para falar com a mãe. O que a gente vê hoje, as famílias elas mudaram muito, né? Meu pai está casado há 45 anos, mas hoje já não existe mais esses casamentos. Normalmente 1/3 dos casamentos hoje no Brasil sofre divórcio, né? Então esse adolescente, às vezes ele não foi nem planejado, ele está numa situação vulnerável e ele lidar com esse estresse, né, da mãe até se relacionar com outros parceiros e não sabe identificar isso, e às vezes acaba sofrendo uma violência até dos próprios parceiros, ou pode ser o pai, que também acontece muito, né, pelo pai não ter, e geralmente as pessoas que abusam, elas têm histórico de terem sido abusadas também, né, tem um percentual que tem. E aí esse trabalho vocês identificam no dia a dia, fazem um trabalho separado com esse adolescente? Não, a gente não costuma separar esse adolescente, muito pelo contrário, a gente traz ele para a inclusão, trabalha em grupo justamente para ele não se sentir isolado e não se excluir ainda mais, né? Porque o adolescente já é o dia a dia deles já andarem em grupo, né? Então, se a gente excluir esse adolescente, pode prejudicar e pode piorar a situação. Mas é feito também um trabalho com as famílias. Geralmente, dentro do programa de socioaprendizagem, existe todo o acompanhamento da família. Se aparece algum caso específico de violência, é trabalhado com o adolescente dentro da instituição de uma forma inclusiva e com a família também para acompanhar. Então, normalmente vocês usam, esse adolescente provavelmente ele chega, ele não vai falar isso em público, né? Mas ele chega, conversa com vocês tentam tratar aquilo individualmente com ele, mas depois tenta utilizar exemplos para que você inclua ele para que ele não se isole, é isso? Isso mesmo, justamente. E é uma forma assim que não o exponha, mas que trabalhem com todos e até uma forma de conscientização dos próprios adolescentes também, né? Dos amigos, do pessoal que está envolvido. A gente não costuma contar os casos, a não ser que o próprio adolescente se exponha, mas a gente não costuma contar os casos, mas isso ajuda muito na preparação do conteúdo para passar para eles. Então, é um bate-papo muito gostoso e eles se sentem muito mais à vontade para falar, né? E acolher também, quando eles sabem, quando o adolescente que passou pelo abuso se expõe, ele é muito bem acolhido e forma uma rede de apoio que é muito bacana. Então tá joia. Bom, gente, a gente está terminando esse primeiro bloco, tá? Nós vamos para o intervalo. Fique conosco e até daqui a pouquinho. Olá, já estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre os adolescentes, sexo e pais, né? Estamos hoje aqui com a Thalita, que é educadora e psicóloga, né? E para você que está chegando agora, né, o programa do Dr. Camisinha, ele é um projeto social, tá? Que atende todos os dias de 25 a 30 adolescentes. Esses adolescentes geralmente não conversam com os pais sobre sexualidade, sobre gravidez não planejada, sobre as infecções sexualmente transmissíveis. E pasme, gente, mais de 90% das meninas que eu falo nunca foram a um ginecologista, né? E hoje as pessoas elas têm muita vergonha de ir ao ginecologista, de ir a um posto de saúde, de pegar um preservativo, né? E a gente está aqui com a Thalita, que ela faz um trabalho com adolescentes na área profissional, preparando esses adolescentes para o mercado de trabalho, e ela também trabalha muito com essa parte de educação sexual, de abordagem. Thalita, eu queria que você falasse um pouquinho, né, desses adolescentes quando eles entram nesse tema, onde geralmente os adolescentes buscam essas informações quando eles têm dúvidas sobre sexualidade?
Essa parte é a parte mais difícil, porque geralmente eles não buscam informação, né? Em uma roda de conversa, numa das atividades que eu estava fazendo, eu até questionei eles sobre a busca, até mesmo a ida ao ginecologista, e é mais fácil eles procurarem um psicólogo do que um médico. Principalmente quando se trata de doenças sexualmente transmissíveis, que eles acham que, porque não tem um sintoma, eles não estão de cama, ou algo parecido, não tem nada. É uma coceirinha, alguma coisa assim, mas vai passar. Ou pergunta para o colega o que eu tô com uma coceira, você já teve isso, o que faz? Não, vai direto na farmácia, compra um remédio que muitas vezes não é o remédio correto, né? E não procuram nem médico, nem uma orientação, vão muito para a internet, muitas vezes vão para a internet, pela descrição dos sintomas, pode ter uma gama de possibilidades, né? E mesmo assim, eles preferem se esconder do que ir atrás de um profissional. Tanto porque aqui no Brasil a gente tem a questão que menor de 18 anos não pode ir ao médico sem estar com o responsável. E as meninas têm muita vergonha, porque o processo, o exame ginecológico já é um pouco invasivo para a menina. E a adolescente já tem toda aquela questão de que, né, não quero me expor e estão vindo aqui, estou tendo que fazer um exame, então é uma questão muito delicada. Ainda mais quando está com o pai ou com a mãe. Porque tem casos que os pais são muito presentes, que a mãe conversa muito com a filha, mas assim mesmo rola muita vergonha e aí eles preferem não procurar médico nenhum. E é incrível isso, né? Porque normalmente tem muito adolescente que ele procura o canal Dr. Camisinha pelas redes sociais e aí ele fala assim, doutor, como eu vou no ginecologista, como eu vou falar isso para minha mãe? Porque a mãe ela já associa que, porque vai no ginecologista já está tendo relação sexual, né? Mas eu queria que você explorasse um pouquinho mais, porque nós falamos nos bastidores algumas coisas, né? Que geralmente esses adolescentes de hoje em dia, eles têm relação sexual, né? E é por poucos segundos, já não tem aquele negócio de amor, de prazer, eles querem mais quantidade do que qualidade. Mas você mencionou, eu gostaria que a gente falasse isso para deixar... Gente, vocês têm que ver a realidade do Brasil, né? Do adolescente que ele não foi no posto de saúde para pegar o preservativo e o que ele usou na hora da relação sexual. Teve uma história que o adolescente ele não tinha nada e ele quis resolver o problema com um saquinho de supermercado, né? Não há indício do que aconteceu, se é uma história verídica, mas houve essa história, né? Não sabemos como a menina reagiu a isso, mas eles são muito criativos, né? Então eles procuram qualquer forma para se preservar, né? E a gente fica muito em choque. Como uma sacolinha de supermercado? Como assim, né? E aí, gente, adolescente, a criatividade deles é impressionante. Né? Thalita, as pessoas elas acham que isso não acontece. Mas eu já falei com mulheres, né? Porque você está falando do adolescente que usou uma sacolinha de mercado para ter relação sexual, mas eu já falei com mulheres que colocam anticoncepcional no feijão. Então ela vai... É engraçado, gente, mas assim, não, para eu não esquecer de tomar o anticoncepcional, coloco o anticoncepcional no feijão, e aí eu vou comer o feijão por alguns dias, e aí a família inteira acaba tomando anticoncepcional. Então a falta de informação dos adolescentes, né? E hoje a internet, e eu costumo falar isso para todo mundo que me procura, né? O adolescente hoje, ele acha que o Google ele é um médico. Então, pessoal, não existe consulta online, né? Nada substitui um médico. E aí, Thalita, a gente deu esse exemplo que é real, e isso aconteceu aqui em Santo André, né? Isso. Então, gente, é no ABC, né? Você imagina o que não acontece no interior do Brasil, onde as pessoas não têm informação, onde as pessoas, um posto de saúde fica 30, 40, 50 quilômetros de casa, porque não tem saúde no Brasil, só tem nos grandes centros, e aí esse adolescente da área rural, ele não tem onde procurar, às vezes por falta de informação acaba acontecendo isso, né? E aí agora a gente vai falar um pouquinho dos pais, Thalita. Eu acho que os pais, eles também têm uma grande parcela
nesse desenvolvimento do filho, né? Porque às vezes tem muita mãe que coloca medo na filha, falando que sexo é ruim, que dói, em vez de dar essa informação. Então, o que você vê hoje, a importância do pai para falar desse assunto no desenvolvimento da criança, na parte da adolescência? Tem um autor que outro dia eu estava lendo e ele chama Winnicott e ele fala sobre adolescência, que a adolescência é um processo, é um eterno brincar de esconder, onde estar escondido é delicioso, mas não ser achado é uma tragédia. E eu acho que os pais entram justamente nessa questão de não achar os seus filhos, de não estar presente para os seus filhos, porque a gente entende que o adolescente, essa fase da adolescência é muito complicada, que eles estão em busca de um monte de conhecimento, de um monte de evolução física, mental, e o não ser achado para eles é como se eles estivessem sendo deixados de lado. E os pais precisam ter esse olhar. Um recado que eu posso dar para os pais, assim, gente, lembra de quando vocês eram adolescentes. Lembram de como vocês queriam ser tratados, de quais eram as expectativas que vocês tinham, que isso é muito importante, isso faz vocês começarem a ter conexão com o filho de vocês. E informação, eles não têm dentro de casa, eles vão buscar a criatividade deles, né, e informação fora de casa. Então, quem é melhor e quem ama mais o seu filho do que o próprio pai e a mãe? E tem outro detalhe, Rodrigo, hoje em dia, a gente está falando muito de pai e mãe, mas hoje em dia a constituição familiar mudou muito. Nós não temos só filhos de pai e mãe, a gente tem adolescentes que são cuidados pelo avó, pelo tio, pela tia. A família mudou muito, então quem tem um adolescente em casa precisa ter esse olhar, precisa ter esse cuidado, lembrar de como foi adolescente, lembrar de todas aquelas questões que você tinha, que você não tinha com quem conversar, e o adolescente que está aí na sua casa também está precisando conversar, também está precisando ser encontrado e ser orientado. Então, o papel dos pais, do responsável, é muito importante. Como o Rodrigo disse, o Google não é médico, o Google não, ele pode te passar um monte de informação, mas ele não está ali frente a frente para entender qual o processo, porque a gente tem todo o processo psicológico por trás disso, uma doença, uma gravidez indesejada, isso traz muitas consequências para a vida, e não é só naquele instante, é para o resto da vida. Então, o papel dos pais é justamente a orientação correta. Pai, mãe, responsável, se você não sabe falar com o seu filho, procure uma orientação também, procure, você já está há mais tempo, você tem uma experiência de mais tempo, então você pode procurar um médico, você pode procurar algum especialista que possa te orientar, né? Então, tem o aplicativo do Rodrigo, baixem o aplicativo, lá vocês podem ter orientação. Eu acredito que não seja só para adolescente, né, Rodrigo? Todo mundo pode usufruir do aplicativo, então procurem orientação para vocês conseguirem chegar até os seus filhos, porque eles é que vão sofrer mais com tudo isso. Ótimo, Thalita. É tão importante isso, né? E para vocês verem, gente, o que é a internet, né? Como o Dr. Camisinha, a gente atende mais ou menos 700 adolescentes, em média, por mês, tirando dúvidas, né? Se eu te falar que esses adolescentes, ou principalmente adultos também, tá? De 18 a 35 anos, eles vão ao médico, e aí eles passam pela consulta, o médico dá uma receita, você acredita que eles vêm falar comigo para ver se o médico atendeu ele corretamente. Então as pessoas, elas acreditam tanto na internet, elas estão tão carentes, porque elas querem ser escutadas, mas não tem abertura com os pais, que uma pessoa ela chega a ir ao médico, conversar com o médico, depois ela volta e falar, doutor Camisinha, eu fui lá no médico, ele falou que eu tenho isso aqui, me deu esse medicamento aqui, e eu tomo, não tomo? Gente, nada substitui uma consulta médica, mas hoje as pessoas estão inseguras, não tem essa válvula de escape e acaba falando para nós que estamos na internet que queremos ajudar, né? E Thalita, falta pouco tempo aqui, a gente vai encerrar, me explica um pouquinho qual que é o seu objetivo desse seu trabalho, o que você tem agora para o futuro aí, que você está desenvolvendo aí, explica para nós, por favor. Então, com todo esse processo, com todo
o projeto que eu desenvolvi no programa de socioaprendizagem, eu estou expandindo ele agora para o meu consultório, estou abrindo meu consultório e vou começar a dar palestras também a respeito do adolescente e a preparação dele para esse novo mercado de trabalho e até mesmo para bater o papo também sobre tudo que permeia isso, tudo que permeia o desenvolvimento desse adolescente, né? Então, questão de sexo, questão de trabalho, questão de família, questão com os pais, com os amigos. É um projeto bem bacana e eu espero voltar aqui também para poder falar um pouquinho do projeto. Então tá joia, Thalita, boa noite, obrigado pela sua presença aqui. Pode se despedir do público. Obrigada, gente. Adorei estar aqui, Rodrigo. E, gente, tem meu contato aqui. Quem quiser, entre em contato, mande e-mail. Estamos à disposição. Até mais. Então tá joia. Muito obrigado, boa noite e até a próxima semana, se Deus quiser. The